Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Odonto Podcast. Eu sou Paulo Vieira, do canal Paulo Vieira Odontologia, e hoje eu estou aqui num episódio muito especial, galera. Quem tá aqui comigo hoje é o presidente do CRO de Minas Gerais, Dr. Rafael Mota. Rafael, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Para mim é uma honra ter você aqui. Obrigado mesmo, Paulo, pelo convite. É uma grande oportunidade estar podendo falar aqui, né, com o pessoal de Juiz de Fora e de toda a região, né, com certeza. Com certeza, muito bom, tá? Porque o pessoal aqui realmente gosta de você como presidente representando a gente. E pessoal, antes de a gente começar a bater o papo, eu quero falar pra vocês dois recados. Um é da Odontoway, tá? Que ela tá mais uma vez aqui comigo como patrocinadora. Lembrar vocês que o QR Code vai ficar aqui durante todo o episódio, beleza? Você que precisa de qualquer equipamento, tá? De odontologia, é só entrar em contato com o Paulinho, com o Geraldo e fazer sua compra. Lá tem scanner intraoral, tem kit acadêmico e tem consultório odontológico. Beleza, galera? E também vai ficar o QR Code da Dental Sorriso. Então você, dentista que precisa de qualquer material de consumo, só entrar em contato com eles que eles mandam na sua casa, beleza? E Então, feitas as públicas. agradecer o presente aqui da Ah, com Odontoway e da Dental certeza. Sorriso, hein? É eles que Muito bom. deixaram o presente aqui pro Rafael. O Rafael gostou bastante, né, Rafael? Obrigado mesmo, valeu pelo prestígio. Que bom. Então agora a gente vai começar a bater nosso papo, propriamente dito. Rafael, já passo a bola pra você, que eu sempre pergunto quando o pessoal vem aqui, é o seguinte: Uhum. por que você escolheu a odontologia? Eu, eu tive uma certa influência da minha irmã mais velha, na verdade. Uhum. Nela, eu era muito novo, ela começou a faculdade de odontologia. E eu ficava um pouco, gosto muito de trabalho manual, né? Então eu ficava encantado de vê-la esculpindo o dente, esse tipo de coisa. Aham. Então fui me apaixonando aí. Numa época também que eu usava, né, aparelho ortodôntico, Aham. né? Então eu tinha uma grande admiração pela odontologia e casava muito com o meu estilo, né? Meu estilo de trabalhar, né? Com coisas manuais, esse tipo de atividade, eu tenho muita afinidade, gosto muito, né? Então a odontologia casou para mim como uma luva realmente, né? Era, Uhum. era a profissão que eu queria, né? E lá dentro da faculdade a gente viu tanto de desdobramentos, né? Que a profissão permite, né? As Sim. especialidades, as áreas de atuação. Tanto que eu entrei para fazer odontologia por causa da ortodontia, principalmente, né? E acho que a única coisa que eu não fiz na vida foi ortodontia. Mudei de ramo, mudei de atividade, fui para prótese, né? A prótese foi a primeira especialidade que eu fiz, Aham. né? Então, aí trabalho manual, mais Mais ainda, ainda, né? prótese. Eu tô tão louco que eu adorava fazer provisório. Quem que gosta de fazer Nossa, provisório? provisório você faz, voa, Pô, voa pra todo exatamente. lado. Então, eu sou encantado em fazer provisório, né? Adorava esculpir, fazer esse tipo de atividade. Então, odonto é uma profissão, assim, multifacetada, né? Sim, Então, são muitas possibilidades. É uma profissão maravilhosa. A gente tem que resgatar, né, a importância, a valorização da profissão para a gente não deixar com perder certeza. todo esse valor que a gente tem, né? Com certeza, Rafael. E aí você falou que fez a prótese, foi a sua primeira Especialidade, especialização. Por que isso. que você quis? É justamente por essa questão manual que te interessou? Como é que foi? Sim, sim. A arte também de reabilitar, né? Então, assim, eu acho que a prótese talvez é umas especialidades mais desafiadoras mesmo, Sim, verdade. né? Então, você planejar uma reabilitação extensa, né? Então, quantas vezes eu promovi, né, a troca de pontes, né? Aham. Pontes com 11, 12 elementos, Nossa. coisa assim, hoje inconcebível, né, pelo Exatamente. advento dos implantes e tal. Mas já tirei quantas pontes, né, gigantescas de 11 elementos. A pessoa perdia um pilar ali no meio do caminho, a gente tinha que remover toda aquela ponte, fazer implante. Então é desafiador, né? E a Demais. prótese, na verdade, é um casamento, né? Você casa Sim, com, com o com o paciente. paciente, né? Verdade. Foi uma pena, na verdade, porque devido a meu estilo de vida hoje e na representação do conselho, a única coisa que eu não consigo fazer hoje é a É a prótese, prótese. né? Porque exige uma dedicação, um tempo maior de consultório, né? Estar mais disponível para o paciente. Hoje Sim. eu não tenho mais tanto tempo igual eu tinha antigamente, Sim, né? justamente pelo cargo, né, que te exige Exatamente. bastante viajar, né? Você que é de Montes Claros, fica Sim, muito em Belo Horizonte. Hoje tá exato. aqui, né, pra Hoje estou poder. aqui, né? Então está sempre rodando. O CRO tem 14 delegacias regionais, Aham. né? E a gente ainda quer criar mais duas, né? Que tem duas lacunas no estado aí, que é
na região de Paracatu, ali no Noroeste, e também no Vale do Jequitinhonha. Aham. Então a gente já pensa também nessa expansão. Então o cargo de presidente, você encara de duas formas. O CRO, ele existe sozinho, Aham. né? Então, assim, tem funcionários, né? E ele vai sempre existir para o habitual. O que que é o habitual? Inscrever o dentista, emitir carteirinha e fiscalizar. Uhum. Então, se o presidente não mostra a sua identidade, não faz nada, o CRO realmente ele vai fazer só o básico, Uhum. que é emitir carteirinha e fiscalizar. Sim, Então, para fazer algo que realmente vai representar na vida do colega, o presidente tem que ser muito ativo, tem. né? Tem que representar, tem que estar, né, nos municípios, tem que estar discutindo com deputados, Sim. projetos de lei, né? Então, são muitas atribuições do cargo de presidência, com É uma certeza. coisa que a gente percebe em você, que eu até te falei nos bastidores ali, olhando até pela sua rede social, tem Uhum. dentista que chega lá e fala, pô, eu daqui a pouco eu vou querer ir para Minas Gerais por conta do presidente, mas porque você se mostra muito realmente engajado pelas questões da odontologia, que há muito tempo, eu tenho pouco tempo de formado, mas durante a graduação a gente percebeu e muito dentista antigo vê que tem muito presidente antes que não tinha mobilização que você tem tido hoje. Então, Sim. isso é um ponto muito positivo. Não é à toa que é o terceiro mandato, né? É, o terceiro mandato como presidente, a gente, isso provoca até um certo desconforto nacional, porque a gente eleva muito o sarrafo, né? Então, assim, o que Exatamente. a gente trabalha muito, então o pessoal elogia muito e acaba cobrando dos presidentes nos outros estados, Sim. né? Então, isso provoca uma certa, né, um certo desconforto, Aham. né? Mas é um Então, desconforto positivo, pô, né, no é um caso. desconforto positivo. Então, a gente é muito criticado e também é muito elogiado, né? Sim, não, pode ter certeza que nós, dentistas, apoiamos muito isso. E aquele negócio, né? O mineiro, ele faz as coisas direitinho, né? É. Ele come pelas beiradinhas, Come pelas beiradas. mas faz tudo certo. E muitas das mudanças que a odontologia passou nos últimos anos, elas surgiram de Minas Gerais, né, e por nossas mãos, né? Sim. Então, em 2018, por exemplo, eu escrevi um entendimento que você publicar fotos, né, imagens de antes e depois, num perfil fechado de rede social, não era caracterizado publicidade, Aham. porque o proibido na nossa lei é expor casos clínicos como forma de publicidade, Aham. né? Então existe esse dispositivo na lei. E eu falei, não, um perfil fechado de rede social que a pessoa precisa seguir, né, não é Caracterizado. publicidade, Aham. né? Então a gente escreveu isso, permitiu, foi o primeiro conselho na área da saúde do país a permitir divulgação de pacientes com imagens de antes e depois, Sim. né? Então isso chocou o Brasil inteiro, né? Os dentistas de Minas adoraram, os dentistas do resto do país começaram a pressionar Pressionar. pela liberação nos estados deles, né? Uhum. Então depois de 6 meses o CFO liberou a divulgação de imagens de antes e depois, em janeiro de 2019. Mas foi algo que a gente começou, né? Sim. Inclusive a gente começou e quando a gente fez isso, até a gente tentou muito processo, né? Outros presidentes, Nossa. outros conselhos processaram a gente, está expondo foto de paciente, né? E a gente sabe o quão benéfico, algo também muito perigoso, Sim. né? Se expor de forma, né, sem controle. Mas o muito bom e benéfico para a classe, né? Então, Sim. quando você posta uma foto de diagnóstico de resultado, né? Você mostra para a sociedade o poder da odontologia, Exatamente, né? esse é o ponto. E aí foi marcante. Em 2019 nós liberamos e agora em março desse ano a medicina liberou, né? Então vários anos depois a Ou seja, medicina o CRO de Minas conseguiu influenciar tanto que ainda influenciou até outra classe, né? exatamente, né? Então assim foi uma mudança de paradigma, né? Que o CRO de Minas começou. E assim como a gente começou também, foi o primeiro CRO que resgatou uma lei de lá de 1961 Aham. que versava sobre o piso salarial, Sim. né, do médico e do dentista, né, tem uma lei conjunta, que ninguém nunca usou, nenhum sindicato pegou isso para Pra lutar usar, pra pelo lutar, aham. dentista, né, e o CRO de Minas começou, né, as primeiras ações judiciais com o município ali de São Tomé das Letras, né, e tivemos a primeira vitória, né, e, e a mesma coisa, quando a gente começou, a gente foi achincalhado, né, você é Sim. louco, isso não é atribuição do conselho, não tem nada a ver você fazer isso, é um absurdo, esse processo nunca vai prosperar. E prosperou, Prosperou. né? E todos os outros CROs do estado, do país agora seguem as nossas ações, Isso né? é muito bacana. Então Muito foi tudo bacana. iniciativa nossa, né? E são as iniciativas que estão
movimentando o país e a odontologia. Sim, tá? A gente Né? tem visto uma movimentação do próprio conselho muito maior do que Uhum, antes, a partir desse pontapé que vocês deram. Até que você citou a questão do piso salarial, é uhum, algo que é muito muito falado, falado. até eu te falei que abri a caixinha de perguntas, já teve gente que mandou em relação a isso. Uhum, É, como assim? A gente vê que o CRO realmente ele está lutando, está entrando na justiça contra isso, mas o que que você acha que falta para esses municípios realmente cumprirem a lei? Porque é uma lei. uhum, E até aqui em Juiz de Fora vocês vieram aqui e acionaram na justiça uhum. o município que não estava cumprindo o piso salarial. Sim, Como é que sim. você vê isso? É, como eu falei, desde 2018 nós começamos isso, né? Então já são muitos anos, né? Praticamente 6 anos de estrada aí, né? E são mais de 500 ações judiciais no estado inteiro, né? Então, de 853 municípios, em 540 a gente tem ações judiciais. Nossa, Então, é um muita coisa. trabalho enorme, né? Gigantesco. Temos muitos que já estão adequando o piso. Por exemplo, essa semana, 2 municípios estão mandando lei para adequar o piso salarial, né? Então, assim, são muitas vitórias também, né, que a gente Sim. está conseguindo. Muitas vitórias administrativas, mas muitas vão depender mesmo do entendimento do judiciário, Aham. né? Então, essa semana, 3 municípios, na verdade, o juiz determinou que reajuste o edital do concurso para seguir o piso salarial, né? Mas muitos municípios acabam recorrendo, Sim. né? E a gente tem um problema sério em Minas Gerais, um problema assim, um contexto, na verdade, que 70% dos municípios têm menos de 10 mil habitantes, Uhum. né? Então são municípios muito pequenos, Sim. né? E muitos não têm renda própria, né? Eles sobrevivem do repasse constitucional do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, Uhum. né? E isso não cobre a despesa dele, né? Então isso é um fato, Sim. né? Então, assim, para reajustar o salário dos profissionais, se não tiver um subsídio federal, não tiver uma contrapartida estadual, realmente fica muito difícil para eles, né? Então a gente também reconhece isso, Sim. né? E a gente está indo atrás de recursos de subvenção igual a enfermagem conseguiu, Uhum. né? Hoje o governo federal, após a aprovação do piso salarial da enfermagem, o governo federal complementa o repasse do município, né? Então o município já pagava X de salário, né, para o enfermeiro, Aham. e o governo federal complementa. Complemento. Então a gente quer ir atrás disso aí. Na verdade, tem até uma audiência pública marcada agora na Assembleia de Minas, Aham. no dia 10 ou 11, acho que é 11 de abril. A gente vai começar a divulgar hoje. Que a gente está cobrando do governo do estado que cumpra algumas leis estaduais que prevê assistência odontológica para as crianças na escola, para creche, né, nos asilos e tudo Ótimo. mais. E o governo federal tem essa lei desde 2000, do ano 2000, e tem Aham. uma outra lei de 2006, e ele não faz isso, o governo estadual, Aham. né? Então, como ele não vai voltar com aquela política da década de 80, de ter consultórios odontológicos em escola, Aham. que eu acho que não vai voltar esse tipo de iniciativa, a gente está convencendo o governo estadual a repassar o recurso para o município. Aham. Então, repassando para o município consegue complementar, né, o salário do cirurgião dentista para atingir o piso salarial. É uma das iniciativas que Sim. a gente está fazendo, né? Não, isso é excelente, porque a gente percebe também que o buraco é muito mais embaixo, né? Às É, vezes a gente acha que é que mais é, vontade do é má vontade do prefeito, né? prefeito, alguma coisa, Exato. não, mas é muito, muito importante a gente bater até esse papo para entender que realmente é muita burocracia, né? Para É. conseguir chegar no E objetivo final. exige muita mobilização, né? E é isso que a gente tem que convencer a nossa classe, que a nossa classe precisa ser unida e Sim, mobilizada, é né? verdade. Por exemplo, é, há quase 2 décadas, uma década e pouco, é, os prefeitos se mobilizaram para recursos para os agentes comunitários de saúde, Uhum. né? Então, mobilizaram, conseguiram fazer uma emenda constitucional, Sim. né? Uma PEC, e conseguiram que houvesse o piso do agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, Aham. né? Então, hoje, os agentes comunitários de saúde eles recebem 100% do seu salário de repasse federal, né? E estão chegando num salário de R$ 3.000 já, Sim. com repasse integral federal, né? Então, mobilização. Mobilização. Da mesma forma, a enfermagem se mobilizou, né? Conseguiu fazer uma PEC, né? Um projeto de emenda constitucional
passou rapidamente e garantiu recursos de subvenção. Então, se a odontologia não se unir, né, nessas mobilizações que a gente faz, nas audiências públicas que a gente faz, no Congresso, a gente não vai conseguir. Pois Então, é, tem que ter pressão e tem que ter representante. tem. Né? No Congresso Nacional tem 36 médicos que são deputados Aham. e tem um dentista. Aí fica Isso difícil. aí fica difícil. Né? Fica Então a gente difícil. tem que lutar por representatividade. Rafael, é isso que você falou, esse é o 10º episódio. Eu Uhum, acho que nos 10 episódios a gente falou, todo dentista que veio aqui, a gente fala a mesma coisa, sobre a desunião da classe. uhum, Isso a gente vê que realmente interfere, porque a gente sempre cita a medicina porque são colegas próximos de profissão, né? uhum, A gente vê que eles são muito mais unidos em vários aspectos. uhum. E agora, com a representatividade sua no CRO de Minas, eu tenho visto uma mobilização maior, mas eu acho que ainda precisa que mais dentistas realmente compre a briga, como se diz. Sim, Que sim. você falou, até nessa questão lá do Congresso Nacional, pô, tem um dentista representando, então com certeza vai ser muito mais difícil passar algo para É, odontologia do que para medicina, sim, sim. né? O pessoal até, numa iniciativa de 3, 4 anos atrás, o pessoal queria mudar a nomenclatura da profissão, né, para É, medicina orofacial. isso eu lembro. Né, assim, uma iniciativa, tudo bem, toda iniciativa é louvável, mas é um tiro no pé. Por quê? Como é que você joga um projeto de lei para ser da odontologia para ser discutido no Congresso? A gente vai perder, Vai. né? Então a intenção é boa, mas se você coloca lá um texto que você idealiza para mudar Aham, a lei nossa, que eram duas iniciativas principais. sim. Primeiro, mudar a nomenclatura para medicina médico-orofacial. Aham, E a segunda iniciativa é travar o ensino em 6 anos de sim. formação. Né? Mas quando você coloca um texto desse no Congresso, vem uma bancada, vem um médico ou vem um outro deputado, coloca uma emenda lá no seu projeto de lei falando assim, o dentista pode atuar só dentro da cavidade bucal. Aí você perdeu uma série de possibilidades que a Sim. odontologia tem. Né? Então, discutir a lei da odontologia no momento é um É risco difícil. gigante, É difícil. né? Porque há uma guerra mercadológica. Tem Né? essa questão que não é batendo de frente, né? Porque a gente tem muitos amigos médicos e tal, mas a gente Sim, sabe que a medicina ela tem uma reserva de mercado muito grande, né? sim, Principalmente com harmonização orofacial e queriam restringir a atuação de bucomaxilo. Pô, o sim, bucomaxilo já está mais que estabelecido de tantas coisas que fazem assim em excelência sim. e que não podia mexer em nariz e tal. E a gente vê que realmente é uma guerra mercadológica É, que exatamente. você fala. E falando até nisso, é algo também que muitas pessoas queriam saber. Uhum, Aqui na nossa cidade, né, Juiz de Fora, nós já temos 4 faculdades de odontologia uhum, e até o final do ano, né, os rumores que dizem, teremos 6 faculdades de odontologia. uhum. E é mais faculdade de odontologia, mais alunos entrando e mais pessoas se formando e entrando no mercado. Que é Sim. assim, que já está meio que saturado, de certa forma, pela quantidade. Eu Uhum, até pesquisei Vi que o CFO em 2019 tentou travar realmente a abertura de novas faculdades. Vi também um estudo da Abeno uhum, que mostrou que hoje temos mais de 500 faculdades de odontologia no uhum, Brasil. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque nós dentistas ficamos assim, cara, como é que pode? Vai abrir mais uma e ninguém vai fazer nada? O que uhum. que você pode falar pra gente sobre É, isso? a gente tem lutado acho que desde 2019. Eu levo ao conhecimento dos deputados, tem algumas agendas a respeito disso. Tem um decreto que é o 9235, um decreto presidencial, Uhum. que fala que para abrir faculdade de medicina, odontologia, psicologia e eu acho que enfermagem, quem é consultado é o Conselho Nacional de Saúde, Aham. um órgão colegiado, né, com várias classes. Então, quem é consultado é o Conselho Nacional de Saúde. Então, eu estou lutando para mudar esse decreto para que quem seja consultado é o Conselho Federal de cada profissão. Né? Então, você vai abrir uma faculdade de odontologia, que o Conselho Federal de Odontologia seja consultado. Sim. Né? Porque o Conselho Nacional de Saúde, quando vê, pode abrir uma faculdade de medicina, pode abrir uma faculdade de odontologia, ele fala, não, pode abrir, que Aham. é bom para a sociedade. Mas não é bem assim. Né? A gente Não. já sabe que está saturado, né? E o pior, o MEC não dá conta de fiscalizar o ensino. É isso. Né? Então, isso que eu acho que é o ponto mais sensível da história. Sim. Né? Tem colegas que estão formando, né, sem nenhuma, com uma formação muito ruim. Muito Né? ruim. Então, a gente até em 5 de março agora, nesse mês, a gente começou a prova de avaliação da odontologia, né? O Avaliodonto.
Que Então, ainda é facultativo, né? ele é facultativo, mas a gente colocou um certo dispositivo que praticamente torna difícil o dentista não querer fazer, Aham. né? Então, o que que é isso? Hoje, para o dentista se inscrever no conselho, ele faz uma prova, né, de conhecimentos básicos ali, né, de odontologia, de normativa, de ética, né? Então, a gente está começando dessa forma. Então, hoje ele forma e faz a prova online, né? Sim. Recebe o certificado e aí pode fazer a inscrição no conselho. Ah, mas não é obrigatório. Realmente não pode ser obrigatório porque não está na nossa lei. Não tá na A lei. gente teria que mudar a lei e mudar a lei cai naquele dilema que eu falei de uma briga, Aham. né, com outras classes. Mas o que que acontece? Se ele faz a prova, a inscrição dele é imediata. Se ele não faz a prova, a inscrição dele demora 90 dias. Aham. Então, assim, Então ele tem um vai ter um benefício. benefício, Tem um né? benefício. Hoje a inscrição é rápida, normalmente é rápida, Sim. leva aí de 3 a 7 dias para ser feita, né? Mas só vai ter esse benefício quem faz a prova. Aham. Quem não faz vai esperar 90 dias. Então, é uma certa forma da gente forçar, né? Forçar, exatamente. Estimula, né, o pessoal a Estimula a fazer. fazer, né? E tá tendo uma boa adesão, né? Uma taxa de aprovação na faixa de 75%, Uhum. então tá bem aceitável, né? E a gente quer com isso a gente mudar um pouco a cara da formação e forçar as faculdades Sim. também, né, a melhorar o ensino, né? Então, mas, por exemplo, se o dentista forma e faz a prova e ele não é aprovado, o Uhum. que pode acontecer? Aí ele tem que esperar os 90 dias, Aí ele no vai esperar mínimo, isso momentaneamente, né? Porque até momentaneamente. vocês tentarem colocar algo Na a mais, lei, por exemplo, é. na lei virar tipo uma OAB, O né? AB, exatamente. Que. Hoje, no rol de profissões, só o Conselho de Contabilidade e o de Advocacia, né, a ordem, tem a prova obrigatória, Aham. né? Então, o CRC é obrigatório e a OAB também é obrigatório, né? Mas Sim. os outros não têm esse dispositivo na lei. A medicina está discutindo agora um projeto de lei a respeito disso também, tornar obrigatório uma Aham. prova de proficiência, né? E a gente também está nesse mesmo barco, querendo tornar obrigatório. Na verdade, o CFO, ele deve lançar até o final do ano, segundo ele anunciou no CIOSP, uma prova de proficiência no final do ano. Aham. Ela também, até que mude a lei, não vai ser Não é obrigatória, obrigatório. né? O que que tem a nossa diferente da que o CFO quer lançar? A do CFO é de conhecimentos muito mais amplos, né? Anestésio, estômago, Uhum. né? Dentística, tudo. A nossa é um pouco mais básica, mas é coisa essencial para você sair no mercado, Aham. entendeu? Conhecimento de ética, de normativa, prescrição, Sim. direitos, deveres, responsabilidades que você tem para não chegar um profissional no mercado muito cru, Aham. né? Então a nossa é um pouco mais de conhecimentos básicos normativos, mais essenciais à profissão, Sim. e do CFO será de todo o rol de conhecimentos na área da odontologia, Aham. né? Então ele está iniciando esse projeto, que ele disse que vai começar até o final do ano. E qual a vantagem de fazer essa prova de proficiência do CFO? Vai ter um certificado, Aham. né? E o CFO quer estimular, por exemplo, que esse certificado de aprovação tenha valor em concursos públicos, por exemplo. É uma boa. Então, quem foi aprovado teria uma pontuação extra Uhum. numa seleção pública, num concurso público. Então são formas que a gente vê que o CRO e o CFO junto estão tentando, né, melhorar as coisas É, com esse número gigantesco de faculdades, que é, acaba que se não tá travando, porque não tem não dispositivo tem ainda. dispositivo ainda e também existe muita política envolvida, né, É. por questão de Você abertura. até falou da questão o CFO entrou com a ação judicial para Aham, proibir a abertura de novas faculdades e essa ação judicial está rolando. Mas sabe o que aconteceu? A veterinária fez isso. aham, O que aconteceu com a veterinária? O CAD, o Comitê Administrativo de Defesa Econômica, multou a veterinária por ter entrado com a ação judicial contra a abertura de faculdade. E é bem provável que o CAD vá multar, né, venha a intervir e aham. multar o CFO, porque ele entende que isso é reserva de mercado. Então, teoricamente, é proibido pela lei de defesa econômica, entendeu? Então é um dilema. Se a É um gente faz dilema. alguma coisa para proibir, Aham, a gente acaba tomando tiro de outro lado. Então é uma guerra de mercado mesmo, é uma guerra também contra a força financeira, né? pois Então, é. às vezes, a gente vê que muitos grandes grupos começaram a comprar faculdade de Porque odontologia, eles viram que é rentável. que é rentável, né? E especialmente que em 2019, exatamente em dezembro de 2019, o MEC soltou uma portaria aumentando autorizando aumentar a porcentagem do EAD na graduação. Hoje a gente não tem EAD na odontologia. Sim. O CFO está brigando por isso e até
foi consultado ano passado e foi taxativo e o MEC não E se... assim, foi uma unanimidade, né? Todos os dentistas falando, não é possível, não pode, odontologia Exatamente. Aí na jamais. área da EAD. saúde, tem até um projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco para proibir EAD na saúde. Então existe esse projeto de lei Tem que ser rodando no mesmo. Congresso e a gente quer muito aprovar ele. Mas em dezembro de 2019 entrou uma portaria do MEC permitindo aumentar o EAD de 20 ou 25% para 40% na graduação. Então, Aham. hoje, atualmente, até 40% do curso é permitido em EAD. Já é permitido em EAD. Então, tem muitas faculdades que têm aulas gravadas, né? E isso diminui muito o custo para eles, Diminui, mas aí é pensando sempre no em valor, enxugar, enxugar né? gasto. Então, eu ia até entrar com ação judicial em janeiro de 2020, né? Borda ali da pandemia, praticamente na borda da pandemia. Eu ia entrar com ação judicial, estava preparando essa ação judicial para derrubar essa portaria do MEC, né? Mas o que que aconteceu? Veio a pandemia. E aí os 40% foram Foram necessários, necessários, né? Então aí exatamente. a gente perdeu o timing de entrar com mandado de segurança, Sim. né? Mas a gente teve que fazer isso por causa da pandemia, que não tinha como. Mas para aquele momento específico foi Uhum. benéfico. Foi benéfico. Mas hoje não tem um porquê, né? É, 40% da carga horária poder em ser AD. EAD. Isso não faz sentido. Aí até você falou que acaba tomando tiro de outros lados quando você entra para poder impedir, que eles falam que é reserva de mercado. Uhum. Mas e a opinião dos dentistas? Eu acho que hoje temos praticamente 400 mil dentistas, né? Qual o número mais ou menos hoje? Passaram de 410, 417 mil Então, aí dentistas a agora. opinião desses dentistas importa, né? Sim, sim. E aí vocês são o porta-voz nosso, mas nesse momento, não sei, né? Pode ser utópico, mas eles tinham que ouvir É. os E na dentistas. verdade, assim, a gente ouve muito da abertura de novas faculdades, nos preocupa. Inclusive, a gente está fazendo. Tem um outro projeto que a gente está rodando em paralelo, mais uma iniciativa nossa, Uhum. que é o processo de certificação das faculdades, de acreditação que a gente fala das faculdades. Então, a gente já está com esse processo tocando, já tem 1 ano e meio, né, conceituando a prova. Então, o MEC vai avaliar as faculdades, mas a gente quer que o CRO também avalie as faculdades, Isso seria né? bom. Então, a gente já está terminando esse processo de acreditação, deve começar a ser feito esse ano. E tem muita faculdade que com certeza não vai passar, Sim, né? A gente sabe que tem imagino. faculdade que não tem recurso, né? Então, eu cheguei, pra você ter ideia, eu fui na faculdade que o curso era estritamente noturno, Aham. né? De 10 períodos, com 10 períodos. E aí eu fui, né, praticamente final da pandemia, os alunos da turma mais velha estavam no 8º período. Aham. Eles estavam no 8º período nunca tiveram contato com o paciente. Que isso. Faltando 2 períodos, 1 ano pra sair da faculdade. Não tinha Nada. clínica pronta na faculdade. Nossa. A faculdade começou na pandemia, praticamente. Atrasou a fazer a Aham. clínica, montar a clínica. E no 8º período, os alunos não tiveram contato com nenhum paciente. Só tinha laboratório até então. Nossa. É uma É loucura. por isso. Aí entra um outro problema que a gente vê hoje, que são essas clínicas que estão sendo, como é que se diz, explorando, colocando valor bem abaixo do curso, igual a gente estava conversando, abaixo do Uhum. mercado. Porque como que um aluno sai na faculdade assim? Qual a segurança que ele tem para atender e ele tem aquela dívida para pagar? Exatamente. Aí ele vai acabar submetendo A realmente qualquer a coisa. qualquer coisa, que aí a gente entra mais um problema que é que todo mundo sempre gosta de falar, que é a questão dessas clínicas populares. Uhum. Como é que a gente pode fazer para tentar reduzir essa abertura? Porque também é muito econômico, né? Uhum. São franquias que são abertas e a pessoa que tem o dinheiro ali vai lá e compra, só que elas têm muitos relatos, tá, Rafael? Isso não é, a gente não tem Uhum. como saber se realmente é, mas pela quantidade de relato que tem na internet falando que chega lá, o dentista ele tem 2 tubetes de lidocaína para utilizar com uma agulha. E se você utiliza, se eu atendi você, eu utilizo em você, eu tenho que guardar para usar em você amanhã novamente. Aí tem local que o paciente chega, faz a primeira cirurgia de implante, com material esterilizado, o primeiro. O Uhum. segundo que vai fazer, o material é apenas lavado. E aí a gente fica naquela luta, quem que pode fazer algo por nós? Porque eu vejo que também o CRO e o CFO, ele vai atrás, mas o que que falta ali para
indiciar eles, falar, não, não tem como, tem que fechar. Existe algo que... Em 2018, a gente fez uma redação de uma resolução do CRO e ela durou até bastante tempo. E a gente fez uma resolução falando que para ser dono de uma clínica tinha que ser dentista. Uhum. Né? Então a gente fez essa resolução, ela durou uns 6 meses praticamente, mas a gente caiu no problema da lei. Como não estava previsto em lei isso, eu fiz uma resolução, que é uma norma infralegal, Uhum. a, os donos que queriam montar a clínica, né, os que não eram dentistas, entraram na justiça. Falaram assim, o CRO editou uma norma abusiva, porque não está previsto em Aham. lei. Né? Então eles derrubaram essa norma nossa. Então a primeira coisa que a gente tentou fazer foi travar para que o profissional, dono de uma clínica, fosse cirurgião dentista. Aham. Né? Isso durou um tempo, mas não durou para sempre. Né? Isso foi uma primeira tentativa que a gente fez. Porque, por exemplo, para você ter um escritório de advocacia, você tem que ser advogado. Você tem um escritório de contabilidade, você tem que Tem que ser ser contador. contador. Né? Então, em nossa profissão não tem isso. Né? É outra coisa que a gente luta para mudar também na justiça. Né? Mas o que que acontece? Há 2 anos, quase 3 anos atrás, a gente fez um convênio com o Ministério Público do Trabalho. E para que isso? Para a gente ter autorização do Ministério Público do Trabalho para o fiscal nosso fiscalizar também questões trabalhistas. Então, tem 2 anos e meio que o fiscal nosso já vai nos estabelecimentos e vê se o dentista está devidamente registrado, se Uhum. tem carteira assinada, se está cumprindo o piso salarial. Né? E uma das primeiras cidades que a gente fez essa, essa Ação. ação que a gente rodou foi aqui em Juiz de Fora. Uhum. Né? Então, várias clínicas aqui foram autuadas e elas respondem hoje no CRO por causa de questão trabalhista. Né? Mas honestamente, eu achei que quando a gente fez essa medida de fazer esse convênio para fiscalizar a questão trabalhista, é, eu achei que ia deslanchar. E não Não deslanchou. E deslanchou. não deslanchou por um motivo. Porque o dentista que está lá, ele tem medo de denunciar. É. Porque a denúncia não é anônima, né? Porque para sustentar que você está sofrendo uma exploração trabalhista, você tem que falar. Aham. Né? Que você tem que sustentar na justiça. Eu não posso lutar pelo seu direito se você não quer o direito. Verdade. Entendeu? Então o que que aconteceu? Aí eu esperei um ano, poucas denúncias chegaram praticamente, e aí eu mudei o foco. Né? Eu falei, cara, agora nós não vamos esperar denúncia, porque ninguém quer denunciar, o pessoal fica com medo. Sim. Né? Então a gente está indo fiscalizar e cobrando a documentação. Eu falei, cadê a carteira assinada? Cadê o contrato? Cadê isso? Porque a gente não vai deixar ninguém ser explorado. Né? Pois é. Então, agora mesmo tem algumas clínicas que serão interditadas, a gente esperou um tempo, deu um prazo de regularização. Tem clínica que vai ser interditada agora por questão trabalhista. Né? Teve uma clínica aqui na cidade de Lavras, né? Que o dentista ganhava por produtividade. Aham. Mas o que acontece? Tinha dia que ele tirava R$ 12 no dia. É, eu cheguei a ver relatos desse tipo. R$ 12 o dia. R$ 12 no dia. Eu falei, não existe Não isso. existe. Né? Então, o que aconteceu? Essa clínica vai responder o processo ético trabalho, e está respondendo por questões trabalhistas e vai ter que restituir o dentista dos valores que ele perdeu. Por quê? Tem um piso salarial. O piso salarial ele não vale só para o setor público, Público, ele exatamente. vale indistintamente. É, Né? então dentro disso, essas clínicas populares, por exemplo, que pagam diária pro dentista, Uhum. elas também podem ser autuadas, Pode né? ser atuado. Especialmente essas que pagam diárias, ela tem que pagar uma diária condizente com o piso Condizente. salarial. Ah, porque, por exemplo, eu vejo diárias aí de clínicas que, assim, chega a ser engraçado. Uhum. Você entra 8 da manhã, sai às 7 da noite, não tem horário de almoço, atende 10, 20, 30 pacientes no dia, porque tem que ser na correria, pra Sim. ganhar R$ 150 diária. Isso É. não tá, pelo piso salarial, não é isso. Não é condizente, né? Na verdade, pelo piso salarial, o valor da diária seria estimado em torno de R$ 330. Então. E não Né? tem nenhuma que paga isso. Não tem um Assim, que eu para isso. conheça, né? Pode ser Exato. que tenha E alguma que aí é séria e faça. é uma outra área que a gente está entrando, que é essa área de fiscalização trabalhista mesmo. Mas Né? para isso, o dentista que trabalha, por exemplo, se fosse meu caso, dando um exemplo Uhum. para mim, se fosse eu trabalhando em uma clínica que eu ganho R$ 150 a diária, para eu poder acionar o CRO, tem que ser eu ir lá e fazer uma denúncia? Seria isso ou Hoje, não? hoje a gente consegue ir sem comprometer o dentista que está trabalhando lá, porque a gente já está pedindo geral. Né? Então a Aham. gente vai naquele estabelecimento e pede de todos os dentistas. Fala, qual o vínculo trabalhista que ele tem? Né? Então a gente já está cobrando isso.
Agora, Aham. o dentista que quiser fazer uma representação contra a clínica, ele também pode fazer, Sim. né? Inclusive, pode representar, a gente vai lá, vai autuar, inclusive ele pode entrar na justiça para pedir o retroativo de 5 anos, né? Então, se mais colegas fizerem isso, o que que vai acontecer? Essas clínicas vão começar, que exploram, Andar na lei. vão começar a andar na lei e praticamente vão fechar, Sim. né? Porque Porque não o vai piso ter. salarial é 7.230, né? 5 anos retroativo com isso, disso, mais multa, Mas mais aí fecha tudo, as fecha portas. as clínicas, Fecha as portas. né? Então, assim, a gente está tentando convencer a clínica também que andar direito para não fechar as portas, né? Exato. Agora, mas não tô vendo nada disso acontecer. A cultura demora a mudar. Demora. Demora a Demora. mudar. Esse trabalho que a gente faz de formiguinha hoje é coisa que vai dar resultado daqui a 10 anos. Exato. Por isso que as Entendeu? pessoas têm que se engajar hoje, É. né? E fomentar realmente essa mobilização para a gente Uhum. ver mudança. Realmente é Então, uma assim, a mudança que gente demora. já construiu o arcabouço desse projeto de mudança dessa cultura, de valorização da odontologia, mas é algo que vai impactar as futuras gerações praticamente, né? Daqui a 5 anos a gente vai começar a ver algum resultado, Uhum. mas o resultado mesmo eu acredito ser daqui a uns 10 anos, né? Com Mas certeza. tem que ter essa mesma postura como projeto do CRO a longo prazo, Sim. né? Então, um outro presidente que for entrar tem que entender da mesma forma que a gente para levar adiante, Essa é a questão, né? porque se por acaso no próximo mandato você não ganha novamente, entre Uhum. outro, ele precisa levar suas ideias para frente. Ele não Exatamente. pode fazer igual eleições que a gente vê muito no Brasil, Uhum. presidenciais, municipais, que um tá fazendo, chega o outro e derruba tudo. Derruba tudo. Aí é enxugar gelo, né? Que a gente Porque fala. na verdade, fazer isso dá trabalho. Com E, certeza. teoricamente, pelo menos na lei, não é função do CRO Fazer. fazer isso. Não é função do CRO. Seria uma função do sindicato, do Ministério Público do Trabalho, mas não é do CRO. Mas a gente ver a odontologia definhar e não fazer nada é muito ruim, É muito ruim, né? exatamente. Então, o que que eu fui? Eu fui atrás do Ministério Público do Trabalho e falei, pô, me dá autorização aí para fazer, porque não, se você não tem braço, você não tem tantos fiscais quanto precisa, Aham. né? Então deixa eu fazer por você, né? Então a gente renovou o acordo agora, depois de 2 anos a gente renovou o acordo agora, mês passado, e a gente continua com essa possibilidade. Ainda bem, Que bom. que bom que o Ministério Público do Trabalho está entendendo Que é que é necessário vocês necessário e agirem. louvável, né? Então assim, já é um trabalho de continuidade, né? Então isso é muito bom. E você falou da faculdade também, é, a gente vê faculdade proliferando, abrindo uma nova faculdade aqui e ali, mas a gente tem coisa que o dentista não sabe e não vê também porque não é informação do dia a Aham. dia dele. Mas a gente está mais próximo das faculdades hoje em dia, sabe? A gente está Aham. querendo fazer uma certificação, uma acreditação dos cursos e a gente está monitorando certas faculdades, sabe? Na Sim. questão do ensino. Pela primeira vez na vida, o CRO fechou uma clínica da faculdade há 2 anos atrás. A gente não fazia isso, Aham. né? Tinha um certo respeito pela cátedra, né? Pelo ensino. Mas o CRO, há 2 anos a gente lacrou uma faculdade. Foi essa clínica que não tem Não tem condição de como. funcionar. E da mesma forma, a gente chegar numa faculdade que não tem clínica, Pois né, é. a gente tem que intervir. Mas o que que vem acontecendo? Faculdades estão fechando. Sim. Só ano passado, 5 faculdades fecharam em Minas. Né? Então, isso também é uma realidade. Sim, é uma Né? realidade que às vezes a gente não vê Não mesmo. vê. Né? Então, a gente vai abrir uma nova faculdade. Muitas faculdades hoje não vão se sustentar. Aham. Né? Porque a odontologia é uma profissão de alto investimento, né? E ninguém vai investir muito dinheiro para não ganhar dinheiro, Pois é. né? Esses dias eu vi um analista financeiro, um cara que mexe com investimentos, falando o seguinte: é, o médico hoje, comparativamente, né? O médico hoje tem um salário base aí, ele falou de R$ 7.000 em média. Sim. Aí ele falou, mas vamos dizer que seja R$ 10.000. Ele falou, ele paga 10 mil por mês de mensalidade em média. Sim. Se eu pegar R$ 10.000 por mês, colocar no investimento durante 6 anos, eu vou ter, com juros e correção, R$ 970.000, quase R$ 1 milhão. Quase. Se eu colocar R$ 1 milhão para render no investimento, eu vou ter os R$ 10.000 de salário. Então, assim, eu não preciso. Para ganhar os R$ 10.000 que um médico vai Uhum. ganhar, Não preciso formar em medicina. eu não preciso formar em medicina.
Então, assim, isso é colocado na balança. E aí Aham. eu comparo isso com a odontologia. Você investir num curso aí, 2, 3 mil reais, 4 mil reais de mensalidade, e sair para o mercado, para uma prefeitura, para ganhar 2 mil reais, Não faz sentido. não faz sentido, Não faz sentido. É melhor você né? pegar o dinheiro, aplicar, você ter, Exatamente. E sem aí, ter o exatamente, você trabalho vai de ganhar formar, muito né? mais dinheiro. E a odontologia, a gente sabe que a odontologia não é só mensalidade. O custo do material Nossa, demais. eu acho, Deslocamento deslocamento, também, tudo. material. Exatamente. Então é uma dedicação e um investimento muito alto. Então o pessoal vai estar começando a colocar na balança, Sim. né? Então, assim, e isso está provocando o fechamento de faculdade. Tem faculdades que a gente monitora aí, por exemplo, que tem aluno, tem turma de primeiro período, de quinto período e de sétimo período. Assim, tem faculdades que estão, assim, totalmente Totalmente. fragmentadas, Desconexo, porque né? não forma turma, Que sabe? isso, aham. Você vai na faculdade, quantas turmas você tem aqui? Não, tem 3 turmas. Tem uma de primeiro período, uma de quinto e uma de sétimo. Que Ué, loucura! loucura Como mesmo. é que Como a é que faculdade aconteceu isso? sustenta isso? Pois é, Porque não forma turma, pois né? é. Abre, não forma turma. Então o que vai acontecer? Vai fechar. Só no passado, 5 fecharam. Então, é um dado que eu nem sabia e É. é até bom a gente tá sabendo disso, porque Uhum. realmente é aquele negócio, como não tá, tem como travar, porque você falou na lei, Uhum. não tá tendo como travar, o CRO tá fazendo o possível dele, e aí que eu acho que entra um ponto também que a sociedade pode ajudar. Que é, Uhum. por exemplo, você que vai prestar vestibular. Uhum. Cara, você quer realmente formar numa faculdade boa, então já Sim. começa aí. Porque, por exemplo, se você quer fazer uma federal, passou, maravilha, vai lá e faz a federal. E uma particular, filtra. Uhum. Você vai gastar dinheiro da mesma forma para estar fazendo a particular. Faça a prova da particular melhor, entendeu? Sim. Procure saber a formação que é ali dentro, como que é a pontuação no MEC, né? Como que Uhum. é a história da faculdade. Porque aí você acaba começando a nivelar por cima. Você fala, opa, peraí, eu não vou ficar pagando uma faculdade que é Exatamente. fraca, entendeu? É. Acho que a sociedade pode ajudar dessa forma. O próprio Sim. aluno que quer fazer o curso de odontologia hoje, ele procurar o melhor e não o mais fácil. Sim, sim, com certeza. Então, assim, tá tendo um filtro do mercado já nesse sentido, né? Hoje, quando eu fiz vestibular, fiz prova com 54 por vaga, né? Hoje não existe mais isso, né? Questão de vestibular, não existe mais essa concorrência. Aham. Então, o aluno consegue entrar numa faculdade boa, né? Com baixa concorrência, hoje em dia, Sim, né? Então, e o FIES também habilita para boas faculdades, né? Para verdade. quem não tem condição de custear, né? Eu mesmo Então, fui a prova disso. Eu fiz FIES na uhum. Suprema, que é uma Sim, excelente faculdade sim. da cidade. E é o que eu consegui o financiamento e Uhum. graças a Deus foi assim, o que eu consegui formar em uma boa faculdade. Porque se fosse para Sim. fazer, eu particularmente mesmo, se fosse para fazer em outra faculdade particular da região, não teria feito, Uhum. entendeu? Então, tive pontuação pro FIES, consegui, maravilha, é uma alternativa muito boa. Aí que a gente entra Uhum. na questão depois do mercado de conseguir pagar esse FIES, né? Sim. Mas como a gente já sai de uma faculdade que é melhor, e a Uhum. gente também tem que fazer nosso papel de se diferenciar e tal, tem sido ok, graças a Deus. Uhum. Rafael, eu queria que você falasse um pouco pra gente como que foi ali o seu processo, início de carreira, os seus desafios, porque a gente vê que você é bem engajado com a odontologia, porque você já passou por vários setores Uhum. do mercado odontológico, né? Então, eu acho que você já trabalhou em clínicas mais populares, não sei se estou Uhum. certo nisso. Prefeitura já chegou a trabalhar também ou não? Sim, sim. Na verdade, eu formei e voltei para minha região, né? Formei em Belo Horizonte, Uhum, né? Mas eu voltei para o norte de Minas, né? Então, a cidade dos meus pais é Januária, né? Na beira do Rio São Francisco. E, e eu não tinha grana para montar meu primeiro consultório, né? Assim que eu formei, e também tinha um certo receio que eu queria um pouco de experiência. Acho que todo mundo que sim. forma preza, né? Por ter um pouquinho de experiência primeiro antes de montar o consultório. E aí eu fiquei 6 meses ali praticamente parado, né? Estudando, mas parado na prática. E aí eu passei num concurso público, né? Da prefeitura, de uma cidade próxima, que chama Bonito, Bonito de Aham, Minas, né? Então, é uma cidade nova, recém-emancipada, emancipou em 95, e eu fui o primeiro dentista da cidade. Na verdade, tinha uma dentista já concursada, mas quando eu cheguei uhum, lá, ela casou e foi embora, né? Foi sim. embora para Campinas.
E aí eu fui o primeiro dentista, né? Então é uma cidade que o acesso era difícil, era estrada de terra para chegar na cidade. Nossa. Não tinha, na época não tinha celular, não tinha nada. E eu me vi lá, né, sozinho, como primeiro dentista, tendo que cuidar de 10 mil habitantes, Nossa. né? Então era uma guerra, não tinha um celular para você ligar pro professor, falar, pô, me ajuda aqui, professor. Não tem um Que... WhatsApp, você mandou uma foto e fala, me Não. ajuda com esse caso aqui. Foi uma guerra, mas foi uma grande experiência de vida, né? Eu era muito, muito, muito bem remunerado, né? Era difícil arranjar profissional para lá. E, inclusive, eu atendia casos até de urgência e emergência severos, né? E o dentista tem que estar preparado para Sim. isso, né? Então, um paciente que cai de moto lá, todo arrebentado, quem dava os primeiros socorros, às vezes era eu, Aham. né? O pessoal ia me chamar, que eu era o único profissional de nível superior que estava no município. O médico, às vezes, é só de manhã e ia embora à tarde, Aham. né? Mas eu dava os primeiros socorros. Então, cansei de fazer o atendimento de primeiros socorros de acidentados, né? Traumatizados nessa cidade, né? Então, foi uma experiência de vida muito bacana. Fiquei lá nesse PSF, que era muito rural, né? Tinha, Aham. tinha postos de atendimento que a gente ia atender em escolas, que a gente andava 140 quilômetros de estrada de terra Nossa, para muita atender coisa. a população na divisa da Bahia, porque esse município faz divisa com a Bahia, lá no norte de Minas. Então foi uma grande experiência que eu tive, né? Por trabalhar lá, eu consegui juntar meu primeiro pé de meia ali, Aham. consegui comprar meu consultório e passei a conciliar o público e o privado, Sim. né? Então eu passei por tudo, né? A experiência de ter um consultório próprio, né? Gerir meu consultório e também essa experiência de gestão pública, né? E nessas experiências de gestão pública a gente foi melhorando a estrutura do município, né? Eu só tinha um consultório no centro da cidade, que era o que eu atendia, atendendo 10 mil habitantes, né? Eu ficava à disposição de 10 mil habitantes. Mas essas comunidades rurais que eu rotava não tinha consultório, Aham. né? Então eu fui para a coordenação de saúde bucal, começamos a melhorar essa estrutura, né? E aí um prefeito ganhou lá, um prefeito muito novo, mais novo que eu, e ele me convidou para ser chefe de gabinete, né? Que é o braço direito do prefeito, e Aham. o secretário, que é a primeira pessoa depois do prefeito, né? É, e na gestão da prefeitura como chefe de gabinete, a gente conseguiu construir 7 consultórios, Pô, né? que bacana. Nessa zona rural, em vários postos de atendimento, né? Então melhoramos a estrutura, né? Então hoje na cidade lá, eu já não estou lá há um bom tempo, né? Saí de lá em 2013, não, saí de lá em 2016, na verdade. O, hoje na cidade, por exemplo, tem 6 consultórios odontológicos, só na cidade. Nós só tinha um. Só tinha um, fora da zona rural. Então a gente mudou radicalmente a cara do município, né? Fui chefe de gabinete. E lá a gente começou também a fazer um projeto social muito importante para a região, né? Então a gente pegava famílias que não tinham renda Aham. e dava uma condição de subsistência, né? Então o que acontece? Você chegava na casa do senhorzinho lá que mexia com a agricultura familiar e falava assim: o que que você quer cultivar? Você quer fazer uma horta com pomar? Você quer criar galinha, quer criar porco? Aí a gente dava isso para a família, Pô, que bacana. montava a estrutura, né? Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Então a gente conseguiu fazer 3.500 que a gente chama de tecnologias sociais de Aham. acesso à água, né, e produção agrícola. Então a gente conseguiu fazer 3.500 tecnologias sociais. Então a gente mudou a vida de 3.500 famílias Nossa, que na bacana. região, né? Impactou Então, demais a região, né? muito. Inclusive o prefeito dessa cidade, que era uma cidade de 7 mil eleitores, ele foi eleito deputado estadual com 47 mil votos. Então, Nossa, assim, muita ele foi coisa. tão reconhecido, o trabalho nosso foi tão reconhecido, os 7 mil votos da cidade jamais elegeria ele deputado estadual. Aham. Então, na região, ele conseguiu captar 40 mil votos. Nossa. Tamanha importância Importância, do o impacto, projeto. né, desse É. projeto. E aí, com essa experiência de gestão pública, né? Hoje eu tenho mais pós-graduação na área de gestão pública do que de odontologia, Uhum. né? Então, essa experiência de gestão pública que eu levei para dentro do conselho, Aham. né? E, na verdade, foi uma coincidência, né? A gente viu alguns grupos na internet, acompanhava alguns grupos na internet se manifestando a respeito de candidatar ao conselho, vamos candidatar no conselho, vamos mudar o conselho, vamos mudar o conselho. E eu comecei a dar palpites, né? Falou, Aham. ó, a intenção sua é muito boa e tal, mas a via não é essa, porque eu já entendia de gestão pública. Sim. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Então eu fui dando uma certa assessoria para esse grupo, né? Sim. E nesse processo o pessoal me chamou.
Falei, pô, você tem umas ideias boas, por que você não vem candidatar com a gente? Né? Então Então, aí que foi a aí que foi a oportunidade. oportunidade. Eu falei, então vamos lá, né? Então, candidatei junto com eles, formamos esse grupo, né? E candidatamos o CRO. Entrei como tesoureiro, Uhum. né, na época, porque precisava dar uma organizada na casa. O CRO, com tudo que arrecadava, ele gerava em torno de R$ 900 mil negativo por ano. Nossa, Ele tinha prejuízo por ano. prejuízo por Olha ano. que loucura, cara. E aí eu falei, pô, não tem base isso, cara. Aí a gente entrou e falei, não, eu vou entrar na tesouraria porque eu entendo de gestão, né, de órgão público. Eu quero ver qual é o gargalo, qual que é o problema. Então, no primeiro ano, pra você ter ideia, quando a gente entrou, a gente pegou uma dívida que o CRO tinha com o CFO de R$ 3 milhões. Nossa, que Falei, isso, cara, além de gerar negativo, tá com a dívida de 3 que isso, milhões. é muita coisa. Loucura. Falei, cara, é impossível isso. Então, isso é má gestão. Com Então, certeza, má bom, gestão. loucura. Aí no primeiro ano que a gente entrou, a gente já sobrou um saldo de 1 milhão positivo. No primeiro ano que a gente entrou. Que isso. Então a Então gente era organizado. organizar. Precisava Então a gente organizar a casa. inverteu o jogo, passou a virar positivo, né? E, e isso só foi melhorando, só foi melhorando. Aí chegou num ponto, agora, por exemplo, que a gente tem, né, um arcabouço, né, uma estrutura para fazer isso que a gente faz, Uhum. né? Lutar por outras coisas na odontologia, né? Lutar pelo piso salarial, lutar pelas questões trabalhistas, Sim. né? Questão de faculdade. Hoje a gente tem um congresso, é a terceira edição do congresso que é do CRO, Uhum. né? Que a gente chama de Semana Tiradentes, que a gente faz na semana do feriado de Tiradentes, né? Em homenagem ao patrono da odontologia. E, e a gente leva esse congresso para o interior do estado, sempre para uma cidade histórica, né? Sim, De já vi. referência. Então, a primeira edição foi em Tiradentes, há, Foi. há 2 anos atrás. Ano passado foi em Ouro Preto e esse ano vai ser em Poços de Pós Caldas. causa disso aí. Então, qual a importância disso? A gente interiorizar também a odontologia, Sim, com né? certeza. Então, fazer um congresso em Belo Horizonte é muito fácil. Pois é. Quero ver fazer um congresso no interior, Exatamente. né? Então, a gente, é sempre o desafio nosso, né? Sim. Agregar a odontologia, levar os colegas para uma cidade menor, na cidade do interior, né? E a gente vai rodar esse ano em Poços de Caldas, ano que vem talvez seja Araxá, Uhum. né? E a gente depois quer colocar para cidades que têm delegacias do CRO também, né? Aqui em Juiz de Sim. Fora, Governador É, Valadares. seria muito legal fazer aqui de fora, A né? gente tem muito interesse, né, de trazer para cá. A gente tem bons colegas aqui que são delegados nossos, né? O Uhum. Marco e o Rodrigo Sim. são nossos delegados, subdelegados. Então a gente vai rodar, vai interiorizar isso aí, né? Então Nossa, hoje, ótimo. por gestão, pela nossa gestão, sobra grana, né, para fazer o que a gente precisa e até muito mais, né? Inclusive, ano passado, com recursos próprios, a gente comprou uma casa histórica, né, Uhum. do lado do CRO, para expandir, né, a nossa área de atendimento, Sim. né? Então, com recursos próprios, a gente comprou essa casa foi R$ 1.800.000, Nossa. né? E eu acho que as coisas às vezes são tão abençoadas, né, que eu falo assim, Sim. que a gente comprou essa casa histórica, fez essa jogada, comprou essa casa histórica, a gente sabia que ela estava em processo de tombamento, Aham. entendeu? Mas nada impede a gente restaurar ela e construir no fundo dela, que é o que a gente pretendia Aham. mais, e preservar o patrimônio. Ela foi tombada 6 meses depois que a gente comprou, e a gente ganhou R$ 1.400.000. Que isso, ou seja, Então a gente comprou a casa quase eu- de graça, né? exatamente. Então compramos a casa gigante lá em Belo Horizonte, terreno muito bom, por R$ 400.000, né? Então, assim, as boas intenções e vai abençoando o nosso mandato. Mas isso que você falou é bíblico, Rafael, É, porque a honestidade, né? sim. Então vocês entraram, tava tendo dívida, Uhum, organizaram a casa, tá sobrando dinheiro, e é isso, tá agindo da forma honesta. É por sim. isso que eu vejo muito que o CRO de Minas hoje, ele é muito aplaudido. A gente Uhum, percebe isso, não é porque você tá aqui na minha frente, não, porque eu sou muito sincero mesmo. Mas olhando tanto no Instagram do CRO, tanto no seu lá pessoal, a gente vê o quanto que os dentistas ficam felizes, nós dentistas, de ver assim a mobilização. E é o que você falou no início do programa, o CRO de Minas está impactando os outros CRO do Brasil. E a é, gente crê que vai haver mudança, assim, em uhum. geral, né?
sim. Então, até agradecer você pelo trabalho que tem feito aí. Pode saber que a gente está sempre apoiando o seu trabalho. Se precisar cobrar, não vai cobrar Vamos também. cobrar também. Vamos cobrar também, mas você tem feito um trabalho muito bom. Bacana, bacana. A cobrança é diária, a dedicação nossa também é muita diária. E aqui, Rafael, agora eu queria falar um pouco sobre a relação com o CFM aí, que a gente tem tido uns problemas bem chatos, É, né? Com essa questão do ato médico. uhum. A Sociedade de Dermatologia queria derrubar aquela questão da harmonização orofacial. Queria que você Uhum. falasse um pouco disso pra gente. Essa guerra de mercado, assim, a gente vê que existe ali uma linha tênue, né, de convivência ali da medicina e da odontologia. Aham. Na verdade, são profissões ali que não deveriam nem ter sido Desmembrada, né? dissociadas, né, Exatamente. desmembradas, né? Mas no Brasil existe essa realidade, né? E o que que acontece? Isso é muito de uma questão política, né? Eu tenho o meu lado político muito forte, né? De defender o dentista, de comprar briga, né? Isso até desagrada um pouco outros conselhos regionais, por exemplo, que têm muita afinidade com a medicina, Aham. né? Então, assim, aqui em Minas a gente tem uma situação de muito respeito do Conselho Regional de Medicina com o Conselho de Odontologia. Estive com a presidente numa cerimônia um mês atrás praticamente. Muito respeito, muito cordial, né? Mas as sociedades médicas, elas são mais combativas, São. né? Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? Agora, recentemente, de Anestesiologia, né? Entrou com um processo para que o dentista não fizesse sedação, né? Um tiro que deu pela culatra também, Uhum. né? Isso, às vezes, o que eu falo também, mais combativo, não contra o CRM, né? E praticamente não contra o CFM, mas contra essas sociedades médicas, né? Às vezes repercute mal lá em outro conselho, do próprio CFO, que não quer ter atrito com a Aham. medicina, né? Mas eu acho que se a gente não posicionar, né, se a gente não tiver uma posição firme para defender a classe, a gente, a gente só tende a perder mercado, Sim. né? Então acho que a gente não pode abaixar a cabeça, Sim, de porque forma dentro de uma nenhuma. relação você precisa estabelecer limites. E é É, isso, a relação do exatamente. CRM e do CFM, do Sim. CFO tem isso. E aí a primeira, né, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, desde lá de 2016, 2015, começou a entrar contra a harmonização, Aham. né? E isso a gente teve um revés lá em 2017, que um desembargador lá do Rio Grande do Norte, eu acho que, salvo engano, conseguiu eliminar que o dentista não fizesse harmonização, lá em 2017. Mas foi a única derrota que a gente teve, né? Então Aham. essa liminar caiu depois de um tempo. A gente, Brasília ali, né? O CRO de Brasília e o CFO conseguiram derrubar essa liminar e de lá para cá a gente nunca mais perdeu, Nunca mais perdeu né? isso. Porque na verdade a odontologia ela é a única profissão da área da saúde no Brasil que é independente Uhum. da medicina, né? Então, quem pode fazer diagnóstico, plano de tratamento, prescrição e determinar, né, o que que tem feito com, tem que ser de tratamento para o paciente? Só o médico E o e o dentista. dentista, Sim. né? Toda o que isso é a lei do ato médico, Aham. né? Então, quem pode fazer diagnóstico, plano de tratamento e prescrição? O médico. Além disso, quem mais? Só o Só o dentista, dentista. né? Então, as outras profissões não podem fazer Uhum. diagnóstico, tratamento, né? Então, a gente é uma profissão independente, né? Na lei do ato médico tá claro escrito lá que a odontologia não se aplica à lei do ato médico, Uhum. né? Inclusive, é uma bobagem que é reiteradamente escrita em ações judiciais dessas sociedades médicas, falando assim, que o dentista está infringindo a lei do ato médico. Não A gente não existe responde a isso. ela. A gente não responde a ela, né? Então, assim, o CFO é muito combativo nesse sentido, né? Ele está brigando na justiça contra a Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? Aham. Já ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância, né? E no Supremo certamente vai ganhar, porque a gente não se sujeita Aham. à lei do ato médico, né? E agora, recentemente, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia com essa questão da sedação, Sim. né? Então eles tentaram proibir o dentista de fazer sedação. E existem graus diferentes de sedação, né? Sim. Leve, moderada, né? E mais severa. E o dentista habitualmente faz sedação no consultório. Sim.
mesmo que não perceba que está fazendo sedação, mas faz. Faz. Né? Então, às vezes, você dá um ansiolítico ali para uma criança, Exatamente. para atender uma criança, aquilo é sedação. Sim. É uma sedação leve, mas é sedação. Uhum. Né? E faz óxido nitroso, faz tudo. Então, o que acontece? O CFO não tinha uma norma prezando o que é o ambiente do consultório para fazer uma sedação moderada ou severa. Severa, aham. Então não tinha isso escrito. Sim. Então a Sociedade Brasileira de Anestesiologia entrou contra a gente falando que o dentista não podia sedar. Aham. Aí o que, que o juiz falou? Não, o dentista pode sedar, mas não tem realmente, o CFO não tem norma. E enquanto o CFO não tiver norma, então o dentista vai seguir a norma do Conselho de Medicina, em Uhum. termos de ambiente, de Sim. critérios de tudo. Então a gente não perdeu a sedação, Sim. só que a gente está seguindo as regras Regras. do Conselho de Até Medicina. que o CFO defina. Defina o que é para ser feito, Sim. né? E isso, na verdade, foi até foi útil para a gente, Sim. né? Porque De certa tem forma dentista que já ceda de forma mais pesada há muito tempo e realmente não tinha regra. E a maioria deles, por bom senso, já seguiu o Conselho de Medicina, Aham. né? Então tem uma sala de espera, de recuperação, Sim. tem isso, tem aquilo, tudo mais. Então a gente já seguia as regras, mas então agora ficou explícito Que precisa que ter precisa algo ter do, regra. do CFO para nós. Exatamente, né? Igual dentista, por exemplo. É uma regra que passa a ser seguida agora, que muitos dentistas já faziam. É aquele que ceda não pode operar, Uhum. né? Você vê no consultório, quando o médico está operando, tem um anestesiologista, Sim. né? Um anestesista e um médico operando. Então, no consultório odontológico também passa a viger essa regra. Aham. Então, se tem um dentista sedando, não é ele que vai fazer o procedimento. Sim. Entendeu? Então, Entendi. dissociou. Então, assim, a gente tem combatido isso muito fortemente, né? Temos tido várias vitórias, Aham. né? E a odontologia com essas vitórias só tende a ficar mais forte, Com né? certeza, porque aí é uma forma também de unir, né? A Sim. galera começa a ver, opa, peraí, tá tendo luta, Uhum. tá realmente engajado ali nessa situação. Mas, Rafael, uma coisa que eu percebo é que essas notícias, quando saem na mídia, elas saem muito tendenciosas, porque É. quando lançaram essa questão, e não mudou nada para a questão do anestésico local. E muita Uhum. gente ficou confusa. E aí, agora, como é que eu vou ter que fazer com anestesia? Porque isso na cabeça do paciente, ele vai no dentista e fica com medo. Sim, sim. Fala, você não pode estar me aplicando isso sem um médico. Uhum. Aí é o que eu percebo. Na mídia sai muita coisa tendenciosa contra o dentista. Uhum. Pra você ter ideia aqui, acho que anteontem, esses dias, faleceu um menino, A criança, uma né? criança que foi passar por um procedimento, né, Sim. de sedação para atendimento odontológico, né? Da forma que foi noticiada, ficou parecendo que Dentista foi que o fez. dentista que fez alguma coisa Exatamente. errada. E não foi. Mas não, quem estava sedando era a equipe Era médica. médico de anestesiologia, né? Exatamente. Então, assim, como é que foi vinculado? Ficou parecendo que repercutiu para odontologia. Exatamente, É. ficou uma manchete tendenciosa e já Uhum. tirando a questão do médico, não falando que foi culpa, porque não sei a situação que aconteceu ali, Uhum. pode acontecer a situação de a pessoa estar na anestesia e acabar falecendo, mas Sim, eles vincularam diretamente o problema com o odonto. com odontologia. E como o odonto já está dentro dessas coisas que sempre quando tem um problema, por exemplo, medicina também tem problemas. Uhum. Só que não é tão vinculado quando é com um dentista. Por exemplo, algum problema na harmonização. Uhum. Pega um pontual e fala o dentista. Aí quem que eles chamam para entrevista? Um médico, eles não chamam um É, dentista. exatamente. E tem essa cultura, uma péssima cultura de eles combaterem só a gente, sabe? Assim, o Conselho de Biomedicina, de enfermagem, né, de biologia, liberou estética, liberou É, a harmonização facial pois é. para eles. A medicina, lógico, entrou na justiça contra todos esses conselhos, né? Inclusive estão ganhando, Aham. porque eles são sujeitos à lei do ato médico, né? E... Mas eles não batem no dia a dia nessa turma. Aham. Eles Bate só batem no na odonto. dentista, né? Então, assim, eu acho que é porque... Eu acho até porque que quem realmente pode fazer legalmente é só a Só a gente, gente. né? Pelo menos pela lei. Não tô É, a gente falando tem uma lei pesada em cima só do odonto. exatamente, né? Então, quem pode fazer legalmente é a gente. Então, acho que a classe acaba batendo mais na odontologia porque sabe do potencial nosso, Uhum. né? E sabe que a gente tem direito a fazer, Exato. né? Então, dá mais medo, né? Por que que as outras profissões ainda fazem? Porque os conselhos, eles são autarquias federais, na verdade, Aham. né? A gente é um braço do governo federal.
o governo federal autorizou, né, passou essa autorização para que cada conselho fiscalizasse uma determinada profissão. Esse é o arcabouço que existe no Brasil, Aham. né, diferente, inclusive, dos outros países ao redor, que também vou falar sobre isso. Então, o conselho passou essa autorização para a gente. Então, a gente é órgão público federal, Aham. é uma autarquia federal. Então, decisões contra órgãos públicos federais, elas só passam a ter vigência quando perde em segunda instância, entendeu? Sim. Então, o Conselho de Biomedicina e outros conselhos, eles já perderam ações judiciais contra a medicina, que a medicina interpôs contra eles, Aham. em primeira instância, Sim. né? Então, assim, acho que o do Biomedicina, acho que foi 2018 que perdeu. Então, está muito próximo de ser julgado em segunda instância. Então, já perdeu em primeira. Se perder em segunda, eles vão estar proibidos de De fazer. de fazer harmonização facial, que eles não fazem orofacial, eles fazem É, eles facial. fazem facial, E é. aí o que que acontece? Ou eles se juntam para mudar a lei deles e permitir que eles façam isso, e Aham. não se sujeitam à lei do ato médico, ou eles vão perder na Vão perder. justiça, né? Então é o cenário que a gente tem hoje, Aham. né? E isso todas as outras profissões. Então praticamente só vai coexistir daqui a um tempo, a não ser que eles mudem a lei deles, Aham. a medicina e a odontologia nessa área, Sim, né? e a própria especialidade orofacial, né? Que a harmonização orofacial só tem na odonto. Exatamente. A medicina não É. tem. A especialidade odontológica no país que existe como especialidade é só odontologia, Só. né? Inclusive a gente postou isso em rede social no passado e a Sociedade Brasileira de Dermatologia, salvo engano, entrou na justiça contra a gente, mandando a gente derrubar aquela postagem, né? Sim. Porque a gente falou só o dentista é especialista em harmonização facial. A gente postou isso ano Aham. passado, né? E eles, Mas é verdade. e eles perderam, né? Na justiça agora, recentemente. Eles perderam na justiça isso. Mas a questão que eu estava falando também, que foi até um início de iniciativa do Juscelino Kubitschek. Aham. Na década de 60, ele mandou o projeto de lei, né, para regulamentar as profissões, Sim. né, criando os conselhos de classe. Porque até então, quem autorizava o exercício da odontologia e fiscalizava a odontologia era o governo federal. Aham. Existia três serviços básicos, né? O Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia, da Medicina e da Farmácia, eram os três Aham. principais. Então, nessa época, teve a ideia de criar os conselhos de classe, né? Um braço do governo federal Uhum. autorizado a fiscalizar e registrar os profissionais. É, Esse modelo do Brasil, por exemplo, ele surgiu na década de 60. Mas, por exemplo, nos países latinos ao redor, Uhum. até hoje não existe isso. Hum. Lá quem fiscaliza e regulamenta a profissão em registros profissionais é o Ministério da Saúde. Olha só. E isso é muito ruim para eles. Sim. Sabe por quê? Porque, por exemplo, você quer mudar o CFO, por exemplo, para ele criar uma nova especialidade odontológica, ele cria. Ele cria, Ele exatamente. solta uma resolução e cria. Até porque a lei nossa é muito aberta. Uhum. A lei nossa, a 5.081, fala que a gente pode fazer tudo que a gente aprende na graduação e pós-graduação, Sim. né? Então ela é aberta. Se ela é aberta, ela autoriza o CFO a soltar uma resolução e criar uma nova área de Uhum. especialidade, né? Por exemplo, harmonização facial, agora odontologia está lá. Sim. Lá nos países, e eu recebo muito contato de pessoas, de dentistas dos outros países, né? Aham. De colégios de cirurgiões dentistas, que lá não tem conselhos, pedindo ajuda. Fala, Rafael, vem cá, ajuda a conversar com o Ministério da Saúde, Sim. daqui do Paraguai, da Colômbia, para a gente tentar regulamentar a harmonização facial aqui. Porque lá tudo depende de lei federal. Nossa, aí é complicado Aí é demais. complicado demais. Tem O certo seria eles criarem um um conselho deles conselho de mesmo, lá classe mesmo. lá, né? Mas também depende do governo Do governo federal federal autorizar, poder né? autorizar. Então o pessoal fala assim, o conselho... muita gente critica o conselho, né? Ou criticava mais no passado, hoje já vê a importância dele, né? Mas critica o conselho, mas ter o conselho de classe nossa é uma bênção, Sim. né? Porque tem essa agilidade de tomar decisões, de defender. Se a gente dependesse tudo do governo federal, a gente estava engessado no passado, Tava, nossa, né? Então, demais. então o conselho, ele realmente ele é uma bênção para o profissional nesse sentido, É, o mais né? importante, no conselho tem pessoas que vivem a realidade, que são Exatamente. dentistas, né? Então, assim, e, e o bom é ter essa questão da oxigenação também, né? Da eleição do conselho, né? O Uhum. conselho, historicamente, estava engessado ali
em professores de faculdade, né? Muitas vezes um professor que nunca teve vivência do que eu passei, por exemplo, Aham. né? Vivência Então, clínica que também, a vivência assim. clínica, a dificuldade que eu passei, Sim, aquela coisa toda. Então, chegar um dentista raiz ali na presidência do conselho é bom para oxigenar com e certeza. mudar as coisas, né? É por Então, isso que a gente vê essa questão mesmo da mobilização, que você já passou por tudo, por né? tudo. É. Então, isso a gente, como a gente viveu na pele, a gente está tentando mudar a realidade lá dentro, né? Nada contra a cátedra, um professor de faculdade, Uhum, todo, não, com tem todo o certeza. seu mérito, mas às vezes ele não passou pelo que a gente passou na É, porque assim, ponta. tem problemas que precisam ser resolvidos e que estão ali, né? É, Esses exato. problemas. Então, isso aí foi uma mudança de paradigma e uma bênção também eu ter sido agraciado com a possibilidade de entender de gestão pública, Sim, né? Eu com passei certeza. por isso, né? E tenho uma bagagem boa para levar para o conselho hoje em dia, Com né? certeza. Rafael, nesse momento a gente está chegando no final do nosso podcast. Mas antes da gente terminar, né, queria te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. É, um presidente, novamente, que eu digo, você é um cara muito humilde, muito acessível, Uhum, mas você tem um cargo muito importante para nossa classe uhum. e se dispôs a vir no meu podcast, me conheceu pelas redes Rede sociais social, lá e aceitou, então te agradeço muito, tá? Isso é muito obrigado. bom ter você aqui hoje. Queria que você desse um recado aí final, você pode até olhar para a câmera aqui depois, Ah, beleza. na hora do recado. Tanto para cirurgiões dentistas que já estão formados e os recém-formados agora, alguma motivação e para a gente se unir mesmo e Uhum. continuar e seguir você nas redes sociais para ver o seu trabalho e o do CRO também. Sim, sim, eu acho que a rede social hoje facilitou muito esse contato, né? E eu agradeço muito a esse networking que eu tenho com os colegas hoje pela rede social. Sim. Então eu sempre estou respondendo, ninguém comanda a minha rede social, sou eu mesmo que estou É, lá, né? Então o pessoal às vezes se espanta, fala assim, mas tô falando com o presidente mesmo. exatamente. É, Te mandei mensagem ali, você que tá respondendo. então assim, facilitou muito, né? E isso também possibilita a gente entender a realidade do colega, né? Sim, A gente ouve, a gente sente a dor do colega lá, tô com um problema na prefeitura, tô com um problema no meu consultório, né? Então a gente vai lá e tenta resolver sim, isso, né? Então assim, o que eu passo, né, de mensagem para os colegas realmente é que existem problemas históricos, né, na aham, odontologia, né, que estavam ali mascarados, que ninguém queria assumir a bronca, queria cuidar disso, né, e isso está sendo cuidado hoje em dia, sim, né, a questão trabalhista, a questão de faculdade, a questão do piso salarial, tudo isso está sendo cuidado pelo conselho. Mas, igual eu falei, problemas históricos levam tempo para resolver, com certeza. né, então a semente que a gente está plantando hoje, a gente vai ter resultado daqui a um bom tempo ainda, né, então eu peço paciência dos colegas, né, serenidade, né, e peço união, Sim, né, que entendam, defendam, né, a profissão, a nossa profissão, não se sujeitem, né, à exploração trabalhista e nem a esses problemas sanitários que a gente vê em clínica, né, aham, denunciem, porque isso só vai mudar se a gente conseguir fechar esses estabelecimentos ruins, né, se a gente não se sujeitar a baixos salários, né, isso. então a classe precisa de união para transformar a odontologia, né, e graças a Deus essa semente que a gente está colocando está provocando também um pouco mais de união na classe, Sim, né? e tem provocado, como se diz, o sangue novo, né, da Sangue odontologia, a novo. gente que acabou de formar, a gente tá vindo com uma outra cabeça realmente para não se sujeitar Sim, a certas coisas. exatamente, né? A odontologia é uma profissão maravilhosa, né? Como eu falei, multifacetada, né? E tem muito por vir ainda, né? Tem Com muito por vir certeza. ainda, tem muita área de especialidade que vai surgir na odontologia, né? A odontologia oncológica, a Sim, odontologia veterinária, né? legal A demais. odontologia Sim. veterinária, a lei da odontologia no Brasil fala que quem faz odontologia no Brasil é o cirurgião dentista, né? Então, Uhum. por exemplo, nada impede, por exemplo, que venha a surgir, por exemplo, uma pós-graduação em odontologia veterinária. Sim, Assim como os veterinários têm uma especialização de em odontologia, odontologia, sim. né? Então, são áreas de atuação que ainda vão surgir no Brasil, Muito né? legal. Vai crescer muito, vai aparecer muita coisa nova aí, né? E a gente tem que estar zelando por isso, né? Com Para certeza. receber os colegas recém-formados que estão aí, né? Não desistam da odontologia. Na verdade, ajudem a gente a brigar pela odontologia, né? Elejam representantes. Esse ano, por exemplo, tem eleição municipal, Uhum. né? Vamos eleger vereadores que são dentistas, vamos eleger prefeitos que são dentistas. Se não for dentista, vamos conversar com o prefeito para fazer um termo de compromisso com a odontologia,
né? Excelente. Inclusive esse termo a gente está disponibilizando esse mês, Uhum. né? Para os colegas chegarem nos seus candidatos e falar assim, ó, vou votar em você, mas eu queria que você assinasse esse termo de compromisso com a Ah, uma odontologia. boa. Então a gente está fazendo essa mobilização novamente, né? E vamos trabalhar por representantes, né? Se a gente tiver representante também, a gente vai conseguir transformar mais rapidamente a nossa profissão. Excelente, Rafael. Ótimo recado que você deu. Te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigado, Ipau. E pessoal, você que ficou até o final desse episódio, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte, compartilha, tá? Espalha para todo mundo aí, porque esse episódio foi excelente. Mais uma vez, lembrar que os QR Codes estão aqui embaixo, os meus patrocinadores. Então, você que quer material de consumo é Dental Sorriso, e você que precisa de qualquer equipamento odontológico é na Odontoway. Beleza? Galera, muito obrigado por mais um episódio e até a próxima. Obrigado.